Hoje eu comecei a fazer aqui um formato um pouquinho diferente. Hoje é segunda, dia 28 do desafio. Nesse momento eu tô aqui um pouco antes do almoço, em torno de 11h30 aqui, tá? Eu fiz uma pequena introdução aí de abertura de como funciona mais ou menos o meu dia, a rotina inicial. Geralmente os vídeos que eu faço, eu mostro mais ali o final do dia, faço um resumo e tudo mais. Esse daqui eu tô fazendo como se fosse uma espécie de vlog para mostrar um pouco como que o dia de fato tá? Então, a minha rotina, eu começo ali organizando um pouco a casa, depois eu levo meu filho na escola, depois eu vou treinar, e aí eu faço café da manhã, e depois eu começo a rotina do trabalho. Então, nessa pequena introdução que eu trouxe, eu mostrei um pouco disso, como funciona esse processo. Essa rotina, geralmente, ela é assim todos os dias, de segunda a sexta. Final de semana vai variar um pouquinho. Aí, quando eu começo a trabalhar, geralmente eu tenho um processo ali de rotina, onde eu começo fazendo meu planejamento do dia, vejo os pontos críticos, faço um processo de daily aqui com o time. Então hoje eu estou envolvido com 3 dailies, uma daily geral do time, uma daily de um projeto que eu estou envolvido e uma daily de suporte do outro time, conforme eu havia falado, eu estava realizando. E aí basicamente acabou quase agora, acabou 11 horas, 11 e pouquinho, e também fiz um processo de uma revisão superficial. O que eu preciso fazer agora no meu dia? Agora eu vou fazer umas revisões de projetos e clientes e também vou fazer o alinhamento individual com cada um do time para entender ali e tentar dar um auxílio ali de liberação do que está pendente e tudo mais. Aqui eu vou compartilhar aqui uma visão de como que um dos aplicativos que eu uso para trazer essa visão aqui do que eu tenho de durante o horário do dia, o que eu tenho e como que eu faço a distribuição de horários. E é interessante porque eu até consigo mostrar essa primeira parte do dia, vou marcando check e ele tem uma visão geral. Mostrando aqui minha tela como funciona a minha rotina, tá? Inicial. Geralmente eu levanto ali em torno de 6 a 6h30, então tem essa parte inicial. Eu tenho uma rotina inicial da manhã e nesse checklist eu posso até mostrar aqui o que de fato eu coloco e o que de fato eu gostaria de fazer. Então hoje eu arrumei a casa, como vocês podem ver. Eu também bebi água, que é importante ali beber água logo que acorda, e também escovei o dente. Beleza. O que eu gostaria de fazer? Fazer alongamento, flexão, agachamento abdominal, que seria uma rotina ali de aquecimento para o dia, de preparação. Isso eu acabei não fazendo hoje. Então eu marquei aqui o que eu fiz, o que ficou pendente e eu finalizei essa parte. Eu levei meu filho na escola, arrumei ele, conferi o material da escola, ele escovou o dente, ele também levei ele na escola ali na parte da manhã. Perfeito, concluí 100% essa etapa. Depois eu fui para academia. Na academia eu tinha que fazer o meu treino e também fazer o cardio. O cardio eu não fiz porque eu vou separar por conta da questão de horário, não dá tempo. Beleza. Na parte do café da manhã, eu comi, no caso, o meu café da manhã, que eu faço uma crepioca ali, não comi fruta e não deu tempo de lavar a louça porque eu terminei bem apertado ali para a parte do início do trabalho. E depois eu tive um processo de daily, que eu fiz aqui a rotina, depois eu fiz o processo da outra daily, depois fiz o processo da outra daily com outro time. Perfeito, terminei por volta das 11 horas e agora eu tô nesse gap. Então eu vou até puxar aqui, eu vou parar para almoçar agora e no meu almoço o que tá planejado? Almoçar, lavar a louça e escovar o dente. Então quando eu vou colocando dessa forma, eu vou separando os meus blocos de tempo já vinculado com o que eu gostaria de fazer, com a forma como eu gostaria de fazer, o tempo que eu vou alocar para essa questão. Isso me traz uma clareza se meu dia ele tá corrido, se eu consigo encaixar coisas ou não. Porque muitas vezes essa percepção de eu tenho reunião, eu coloco lá na agenda do calendário e tudo mais, eu não consigo ter uma percepção do que eu tenho que fazer dentro desse período, que seja de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos. Dessa forma eu consigo encaixar os itens que eu tenho que fazer, o que eu gostaria nesse período de tempo. E eu consigo também encaixar. Então agora eu tenho um bloco de 30 minutos disponíveis. Beleza, eu posso encaixar um alinhamento com uma pessoa, ou com algumas pessoas, ou uma revisão, ou uma pequena execução. Então esse é um dos aplicativos aí que pode ser interessante para realizar essa parte de organização e de planejamento do dia. Porque aqui você não consegue encaixar, você tem um limite de encaixe do que você pode realizar. Então dentro desse bloco de 3 horas, o que eu consigo encaixar? E para encaixar eu preciso trazer um questionamento do que eu preciso fazer e quanto tempo eu estou atribuindo para isso. Então quando eu passo esse tempo já fica claro, quando eu faço menos tempo já fica claro e assim por diante. Então dentro dessa lógica o meu almoço vai funcionar se eu levar esse tempo determinado. Se eu levar mais que esse tempo já vai começar a prejudicar o que eu tenho na sequência. Então me traz essa visibilidade, essa clareza de uma forma geral. Eu vou parar agora para almoçar, então eu vou fazer minha rotina, minha organização para a parte do meu almoço e vou tentar já encaixar a parte de estudo que eu gostaria de fazer ali, da parte do inglês, da parte de talvez ler um
um pouco também, para já tentar evoluir esse cenário. Até por isso eu coloquei ali 1 hora de almoço, então eu acabo estendendo um pouquinho mais depois no trabalho, ou um pouquinho antes, enfim, para conseguir me planejar nessa forma, beleza? Tá, aqui eu parei para almoço. Aproveitei e já fiz meu almoço, cortei um tomatinho pra fazer, esquentei minha comida e tudo mais, e lavei a louça também que tinha ficado pendente do café. Agora a ideia é almoçar, dar uma descansada ali em torno de meia hora e tudo mais, que é geralmente o que eu faço, e depois eu vou tentar encaixar aí a parte de estudo e também dar uma estudada, a parte de inglês, porque era um dos pontos que eu tava tendo, era uma dificuldade justamente de fazer isso. Acabei de terminar de comer, já almocei, começou a chover aqui, São Paulo. Barulhinho da chuva é maneiro. Pra fechar a rotina, eu vou estudar, escovar o dente, lavar a louça e vou fazer um cafezinho, aí eu volto a trabalhar. Então agora a minha ideia é estudar um pouco de inglês, eu vou estudar aqui nos aplicativos que eu tô fazendo, vou ler um pouquinho e é isso. Aí eu já fecho a rotina aqui de estudo do que eu quero e também vou ler um pouco, fechou? E olha o estado aqui, tive até que colocar um paninho porque tava entrando água e arriscando até molhar meu equipamento aqui, né? Complicado. Quem não viu um vídeo que eu postei quando essa janela quebrou, agora a gente tá nessa situação aqui. Molhou até parte aqui da organização aqui, enfim. Tá respingando muita água aqui agora. Eu tive que desligar a tomada. Fazer um cafezinho aqui para voltar pro trabalho. Consegui almoçar, consegui escutar um podcast, arrumei aqui, lavei a louça, escovei o dente, dei uma organizada aqui na casa para manter ela organizada. E aí no meio do processo começou a chover pra caramba e aí eu tive que parar, então eu não consegui ler. Aí eu tive que parar para fechar e tudo mais. Meu escritório ali começou a entrar água pela janela, enfim, acabou a água aqui. Mas foi uma rotina interessante. Consegui fazer o que eu precisava fazer. Ficou faltando apenas ler aí que eu consigo encaixar antes de dormir tranquilamente. Então, ok, já foi melhor que na semana passada. Semana passada eu acabei almoçando muito rápido para voltar a trabalhar muito rápido. Então deu para cansar, pensar aqui nas paradas, organizar, pegar um cafezinho agora e voltar pro trabalho. Nessa parte da tarde, eu vou focar muito mais em reuniões que eu vou ter. Então, eu tenho algumas reuniões com cliente, reuniões internas. Então, acredito que tanto agora, que é quase 1h30, até às 6 horas, vai ser muito foco em reunião com cliente e reunião interna. Minha expectativa é que eu consiga tirar o impedimento de todo mundo do time, de pontos que tiverem, realizar reuniões com o cliente, conseguir realizar o processo de revisão aí dos boards dos clientes, verificando as demandas para tirar o impedimento, mas não vou conseguir realizar tudo 100% por conta das reuniões com o cliente. Então a ideia é ficar naquela margem dos 70% ali, começando pelos pontos mais críticos e limpando para que o time consiga rodar e as demandas consigam ser entregues, principalmente as que estão com impedimento, gerando o menor impacto possível. Então o foco agora vai ser isso. Após finalizar essa questão, aí eu volto com uma segunda parte falando muito do pós-trabalho, né? Como que vai funcionar, os pontos que eu vou focar, pretendo fazer o cardio hoje, enfim. Aí eu volto aí trazendo um pouco mais de detalhes sobre essa outra parte e sobre o que vai rolar aí, qual que é meu planejamento de fato para o pós 18 horas que é do trabalho de fato, fechou? Parando aqui agora, 3h40 para tomar um café, comer uma fruta. Consegui fazer grande parte das revisões que eu precisava, consegui alinhar com algumas pessoas do time, matei as reuniões com o cliente já. Agora eu vou finalizar, eu acho que eu tenho mais uma reunião interna e depois eu vou finalizar revisões e tudo mais. Tentar dar um foco nos pontos mais críticos. Mas de uma forma geral o dia tá andando bem, pontos que eram mais necessários, assim, importantes já foram feitos e agora só focar aqui na rotina mesmo pra gente conseguir finalizar, né? Então eu vou finalizar aqui meu café e depois vou voltar aí pra rotina da tarde. Aqui um ponto bem interessante aqui, ó. Eu tô usando uma ferramenta aqui que eu criei pra conseguir acompanhar as minhas métricas aqui. Aí como eu acabei de parar aqui pra tomar um café, ir no banheiro e tudo mais, descontrair, você pode ver que essa é a quantidade de horas que eu deveria ter até o momento, se eu tivesse trabalhado lançando as horas, e essa é a quantidade de horas aqui que eu tenho mapeado até o momento. E aqui é a minha meta do dia de lançamento e enfim, aí ele mostra uma porcentagem aqui no geral
geral e tudo mais. Aqui ele até mostra a velocidade da internet aqui, ele fica dando ping a cada 1 minuto para saber se minha internet tá oscilando. Mas basicamente aqui um ponto só para trazer de clareza é, uma das minhas principais dores aqui é fazendo diversas coisas e do nada não conseguir saber para onde foi o meu tempo aqui. Eu vou respondendo, faço reunião e tudo mais, e depois eu não entendo para onde tá indo o meu tempo, para onde foi lançado. E aqui, como no trabalho a gente tem que fazer o lançamento de horas aqui, a gente tem uma meta de horas a cumprir no mês, é muito importante o mapeamento desse tempo, nem que seja minutos, nem que seja horas, enfim. Então essa ferramenta me ajuda a entender se eu tô de acordo com o planejamento, se eu tô mapeando o meu tempo. Então aqui mostra muito claro que até eu parar para tomar café e almoçar, eu tava mapeando o tempo corretamente aqui. Então quase 100% ali de mapeamento. Lógico, vai ter pequenas variações. A gente para ir no banheiro, a gente paga para pegar uma água, mas a gente consegue ver que esse tempo que eu parei para tomar um café, que foi em torno de 30 minutos, ele tá ali. Então essa ferramenta que eu criei especificamente da minha dor, ela me ajuda muito a ter uma clareza momentânea rápida ali, porque ela fica batendo e a cada 5 minutos se atualizando, então ela vai mostrando ali em tempo real como que tá, e também me ajuda a focar e a trazer ali uma clareza do que eu preciso fazer. Se caso, por exemplo, eu fiz uma demanda, gastei meia hora e não lancei o tempo, ali já aparece para mim na hora, então eu já paro, já lanço as horas. Então isso era uma dor muito grande ali do meu fluxo que eu acabei corrigindo, trazendo essa ferramenta ali para me auxiliar. E eu também vou deixar aqui um link, uma pessoa aqui do time, ela fez também uma ferramenta similar que integra ali com Jira, e eu achei bem interessante também porque ela é como se fosse uma grande evolução de uma funcionalidade dessa, porque ela integra sozinha ali com Jira, ela já traz uma visão de planejamento, você consegue montar o planejamento do dia e ter uma perspectiva de quanto tempo você planeja, enfim. Essa versão é muito básica e essa versão aí que eu vou compartilhar aqui o vídeo, ela é muito mais complexa, então esse é um ponto de recomendação interessante aí. 6 horinhas, acabei de parar aqui, pretendo descer para fazer um cardio mesmo não estando com vontade. Uma das metas aí é conseguir fazer o cardio hoje. Meta de fazer pelo menos 10 minutinhos ali de bike. De trabalho foi bem corrido, mas eu acho que foi um pouco mais produtivo que da semana passada. Eu consegui fazer algumas coisas que eu tinha planejado, consegui fazer os pontos que eram mais importantes assim. A parte da revisão eu não consegui fazer 100%, mas porque faltou tempo. Hoje tá muito calor, choveu bastante aqui também e acaba impactando também no rendimento aí geral. Profissionalmente foi um dia bom, eu consegui até o momento cumprir a parte da saúde e acho que fazendo cardio e depois publicando os vídeos lá que eu gravei já, eu acho que vou encerrar o dia extremamente positivo, com pequenos pontos que não foram 100%, mas conseguindo bater em todas as áreas ali que eu gostaria de bater, que eu tinha proposto. Então nesse geral aqui de uma espécie de vlog aí do dia, foi bem interessante. Até deu incentivo, né? Porque coisas que talvez eu não iria fazer, que eu vou deixar pra depois, como eu tava gravando, eu acabei fazendo. Lavar louça, arrumar, estudar inglês, escutar um podcast enquanto eu lavava a louça. Então pra mim funcionou bem assim. Tô ferrado porque eu vou ter que editar agora essa parte do vlog, né? Querendo ou não, putz, é vídeo pra caralho. Então vai dar muito trampo. Mas fazer assim uma vezinha por semana é interessante e rola. Aí vamos ver quanto tempo eu consigo lidar com isso. Valeu! Consegui fazer. Fiz 12 minutinhos de bike. Como pode ver, tá calor pra caralho, deu pra dar uma suada. Um pequeno passo aí pro objetivo que era do dia aí, né? A ideia é tentar fazer. Então, antes de tentar evoluir, tentar trazer um cenário melhor aí, fazer nem que seja com uma bike que não é tão boa assim, mas dá pra fazer. Na academia do prédio, com zero problema, muito fácil, é só descer de elevador e fazer. Então fica muito mais fácil do que ir lá na academia, do que caminhar na rua, que aí gera muito impeditivo, né? Fica bem mais fácil. Consegui treinar no dia de hoje, consegui fazer um cardiozinho agora de 12 minutos. Minha ideia era fazer no mínimo 10 aí essas primeiras semanas, depois evoluindo. No dia de hoje deu pra encaixar praticamente tudo que eu queria, tudo que eu me propus a fazer de uma forma sem sobrecarregar muito. Então eu acho que é muito encaixe na rotina mesmo. A grande questão não é dar 100% o melhor em todas as áreas. Eu acho que isso daí não é que não seja possível, é que eu acho que não é sustentável. Eu não acho que tem como
você dar 100% e tal, até porque o 100% também ele é abstrato, o que é para cada pessoa. Mas eu acredito que é possível ir adaptando a rotina como se fosse testando combinações diferentes de uma forma que ela traga mais resultados e benefício para você. Então, por exemplo, para mim faz muito sentido na rotina de manhã do início do dia, acordo, já me planejo, já arrumo a casa, já arrumo minha cama, já varro a casa, já arrumo a sala, já vou lavando a louça. Depois faz muito sentido quando eu tomo café, eu já vou estruturando e pensando como vai ser meu dia, o que eu tenho de afazeres. Depois faz muito sentido para mim no início do trabalho, eu já trazer um planejamento do dia, já revisar, já pensar ali o que eu tenho a fazer no dia, já ter isso estruturado e depois eu só refino. No almoço faz muito sentido eu já ter as marmitas prontas, que eu geralmente eu separo um dia para fazer. Faz muito sentido também eu encaixar com outras coisas, como por exemplo, encaixo um estudo, tô tentando ouvir agora um podcast em inglês, tentar ver série em inglês para ir trabalhando nesse lado, enquanto eu vou escutando um podcast em inglês enquanto eu lavo a louça. Eu acho que são pequenos encaixes, são pequenas adaptações. Eu acho que essa fórmula, ela não necessariamente ela é uma fórmula que dá para ser aplicada desse jeito para qualquer pessoa. Eu acho que a fórmula em si que funciona para qualquer pessoa é entender quais pontos que eu gostaria de aplicar, quais pontos que eu gostaria de fazer, qual é o meu objetivo e tentar realizar combinações. Então eu posso combinar um afazer que eu tenho que fazer da casa junto com uma questão de estudo. Eu posso combinar um tempo livre que eu vou ter logo depois do trabalho para vincular uma questão ali de treino de cardio. Eu acho que é possível você realizar combinações inteligentes e ter algumas decisões que vai te trazer melhor benefício. Então, ao meu entender, essa é um pouco da fórmula. Eu ainda tenho dificuldade em encaixar isso durante meu dia, porque é muito como que a gente tá naturalmente moldado a fazer. É muito mais simples eu no meu horário de almoço almoçar e depois descansar do que fazer essa rotina. É muito mais simples eu só reagir ao que de fato é prioridade no dia do que eu planejar e falar não e embasar o porquê. Então é muito mais simples a gente só seguir o dia e não fazer essas ações pequenas que a gente gostaria de ter. Eu acho que o que ilustra mais o como foi meu dia é como tá a casa nesse momento, antes do meu filho chegar, porque depois vai bagunçar tudo, né? Mas a casa tá organizada, tá arrumada, eu varri o chão, arrumei o sofá, arrumei aqui, lavei a louça. Ela tá tão organizada quanto foi meu dia. As coisas estão no lugar. Nada perfeitamente, tem pequenas coisas que poderiam ser melhor, mas tá organizada, tá bonita visualmente. E eu acho que meu dia ele foi muito parecido com isso. O dia ele foi produtivo, o dia ele foi feito o que deveria fazer. Ainda tem muitos pontos que podem ser melhorados, principalmente na questão profissional, mas ele foi um dia produtivo, foi um dia que aconteceu, foi um dia que rolou bem. Agora é exatamente quase 7 horas da noite, então aí agora eu tenho umas 2 horas de descanso, de lazer, que eu posso passar com a família, que eu posso ficar de boa, e depois eu vou, provavelmente aí das 9, 9h30 e tudo mais, eu vou parar pra editar o vídeo, vou parar pra ver algumas coisas, talvez publicar ali, que é pra fechar o dia, a rotina. Dá um tempo agora de qualidade que eu posso fazer, eu vou fazer um jantar ali, vou passar um tempo com a minha família, ficar de boa assim, depois eu encerro o dia. Vou vir aqui agora pra parte da edição, ajeitar as coisas, editar o vídeo enquanto meu filho não chega. Vou agradecer aqui, né? Minha cunhada, ela me deu, dá pra ver aqui, ó, uns bonequinhos. Que a ideia é colocar aqui, né? Onde tá uma puta bagunça. Eu tenho aqui um opalinha, tem uma baguncinha aí pra arrumar. Esse é um ponto do escritório que eu ainda não cheguei lá. Mas eu ganhei 2 bonequinhos. Um é Tanjiro e o outro é supostamente uma Madara, que não é uma Madara, né? Bonequinho que eu vou colocar aqui. Pretendo colocar aqui atrás, dar uma arrumada e tal. Na verdade isso daqui vai sair, mas pretendo dar uma arrumadinha e colocar eles ali para dar uma organizada. Então agora vou aqui para edição. Vou editar o vídeo de amanhã do desafio, que é o dia... Amanhã vai ser o dia 27 que vai ser publicado. E esse que eu tô gravando que vai ser o formato de vlog vai ser o dia 28, né? Quando sair vai estar nesse formato de vlog dia 28. Fechou? É isso. Agora é 10h45, acabei estendendo um pouco mais. Chegamos ao final do dia. Organizei as coisas, fiz o jantar. Eu aproveitei para editar o vídeo do desafio e publicar o vídeo de ontem, que eu ainda não tinha publicado, que vai sair amanhã cedo. E também gravei um outro vídeo e publiquei, que era uma das metas, foi um short, um vídeo curtinho. Depois fiz o jantar, um lanchinho de atum.
E é isso. No geral, dia encerrado. Fazendo um pequeno review aí de como foi o dia. A parte profissional eu até falei muito já. Foi bem numa visão geral. A parte de estudo foi muito bem. Então eu consegui fazer o que eu realmente me propus a fazer. Ainda não li. Isso vou ficar devendo. Eu acho que o único ponto que eu vou ficar devendo de fato no dia. Parte da saúde, muito positiva. Consegui beber água, consegui treinar, consegui fazer o cardio. Foi muito boa. A parte pessoal, consegui gravar o vídeo e publicar um novo vídeo. E a parte financeira, nada de novidade. Sem nenhum custo grande hoje. Tirando uma assinatura de uma ferramenta que caiu, enfim, mas nada fora do planejado. Então o dia foi muito positivo. Esse foi o primeiro modelo de vlog que eu gravei. Eu particularmente achei interessante. Vou ver agora na parte da edição como que vai ser. Dá um like, comenta aí se você gostou, até pra ver se eu vou repetir esse modelo de vlog. Segue aí se você ainda não tá seguindo, pra fortalecer o movimento, a gente continuar gravando. Então é isso, fechou? Valeu, até mais, tchau, tchau.